A paz em Jesus seja contigo, Deus abençoe você, sua família. Hoje estamos finalizando a revista deste trimestre, o terceiro trimestre deste ano de 2019, uma lição que nos trouxe e tem trazido, porque hoje ainda temos a lição de número 13, trouxe e ainda tem trazido muitos ensinamentos para nós, Igreja do Senhor, a respeito da Palavra de Deus, assuntos que normalmente não ouvimos falar nas nossas igrejas. São assuntos extremamente necessários, atuais, que deveriam ser falados com mais frequência, como eu tenho dito aqui em algumas lições. Tem temas aqui nesta lição e vários outros temas que são necessários serem ensinados, discutidos, conversados nas igrejas. E seria interessante que você, pastor de igreja, você líder, coordenador da escola bíblica dominical, professor, aluno, venha até o seu pastor e sugira. Fala, pastor, um obreiro que é o líder da escola dominical, o seu professor, fala, poxa, será que não seria interessante a igreja promover um seminário falando sobre este assunto, abordando este tema? São assuntos que nos trazem edificação e a igreja precisa ter conhecimento, a igreja precisa ter uma noção. Por quê? Porque nós somos a igreja, nós somos os ministros do Evangelho, nós somos os representantes, embaixadores do reino de Deus nesta terra. Então nós precisamos saber de muitas coisas, ter uma boa noção sobre vários assuntos e talvez por isso nosso irmão, aqui o pastor Elienal Renovato, tenha abordado esses temas, umas 2 ou 3 revistas passadas também. O pastor, esqueci o nome dele aqui agora, Douglas Baptista, trouxe temas extremamente atuais e que são necessários nós conhecermos a respeito, pelo menos termos uma noção. E hoje nós estamos finalizando aqui esta revista, Tempo, Bens e Talentos, sendo mordomo fiel e prudente com as coisas que Deus nos tem dado. São temas, são 13 lições, hoje completa a 13ª lição, finalizando esta revista, trazendo aí para nós como tema, seja um mordomo fiel. Vai falar aí aquilo que por toda a revista ele apontou para nós, mostrando que nós precisamos ser bons mordomos, fiéis mordomos de tudo aquilo que nós temos e desejamos ter, seja no âmbito familiar, religioso, profissional, secular, por assim dizer, seja no âmbito aí, intelectual, universitário, colegial. Nós precisamos ser bons administradores, boas administradoras de tudo aquilo que Deus tem nos dado, tem confiado a nós. A lição de número 13 estará sendo ministrada aí na sua igreja no dia 29 de setembro agora, deste mês, 2019, próximo domingo. Traz como tema, seja um mordomo fiel, e mais uma vez eu quero agradecer você aqui por ter nos acompanhado aí durante essas 13 lições nesta revista. A próxima revista vem mais um tema assim que eu fiquei maravilhado e já estudei a revista inteira, estou empolgado aqui, são estudos assim maravilhosos acerca do livro de Samuel, dos livros de Samuel. Aqui no texto áureo, nosso irmão cita aqui em Mateus capítulo 25, versículo 21, que diz assim: E o seu Senhor lhe disse, bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Aqui a parábola vai apontar a nós um senhor, um dono, um patrão e um trabalhador, um prestador de serviço, um administrador, um gerente da empresa, das coisas deste Senhor. E ao final de tudo, o Senhor o reconhece, dizendo, olha, tu foste fiel,
tu trabalhaste bem, entra no gozo do teu Senhor, ou seja, venha participar junto com o seu Senhor das coisas que Ele tem a te oferecer. Aqui na Verdade Prática, o nosso irmão resume a lição dizendo o seguinte: os crentes que fielmente zelam pela vida cristã serão gloriosamente recompensados. Eu tenho dito e continuarei dizendo, nós temos que ter muito cuidado quando nós falamos acerca de recompensa, para que nós não venhamos colocar na cabeça dos nossos irmãos, das nossas igrejas, que nós fazemos alguma coisa e Deus nos paga, né? Não, eu vou dar meu dízimo ou devolver meu dízimo porque Deus vai me dar 100 vezes mais. Não, eu vou ofertar na igreja porque Deus vai me dar o dinheiro para eu comprar um carro. Não, eu vou fazer isso para Deus, vou evangelizar, vou no culto, porque se eu for, Deus vai me dar. Se eu não for, Deus vai fechar as portas. Então, quando se fala de recompensa, eu particularmente não gosto muito quando é dito em alguns momentos na igreja, né, de uma forma muito macro, né, muito aberta, falando sobre recompensa, como se tudo aquilo que nós fazemos, Deus vai nos recompensar. Não, eu tenho que fazer então, porque senão Deus não vai me dar nada. Então é muito sensível essa questão da recompensa. Nós temos que ter muito cuidado, nós que ensinamos, pregamos, dirigimos, nós temos que ter muito cuidado quando falamos para a igreja: olha, faça isso que Deus vai te dar isso, dê tanto que Deus vai te devolver tanto. Tenha cuidado, meu irmão, minha irmã, porque esse tema é muito delicado e nós não podemos falar assim de qualquer forma acerca dele, para não confundir a igreja e amanhã ou depois alguém que é fiel nos dízimos, nas ofertas, aconteça algum problema com ele, com a sua família, e ele vai querer cobrar de Deus, falando: mas o pastor lá da igreja, mas o irmão lá da igreja, mas o professor da igreja, Senhor disse que se eu fizesse isso, o Senhor ia me dar, e agora eu estou com um problema na minha casa, estou doente, perdi meu emprego. Enfim, essas pessoas às vezes não têm maturidade para entender essa questão do eu faço alguma coisa e em alguns momentos Deus me retribui, me recompensa, me abençoa, mas nem sempre funciona desta forma. Tenhamos cuidado. Aqui na leitura bíblica em classe, está no livro de Lucas, capítulo 12, versículos 36 ao 38 e versículos 42 ao 46. Você dê uma lida aí, caso não tenha lido ainda, para a sua mente aí se ambientar, né, no contexto desta lição. Aqui na introdução, o nosso irmão diz o seguinte: cada crente foi chamado a ser um servo fiel, de fato. Não é preciso ter cargo ministerial para isso. Nós vivemos uma febre, né, por assim dizer, de púlpito. Todo mundo é exagero e bem grande, né? Muita gente quer ficar no púlpito, muita gente, esses hinos, né? A letra desses hinos aí, se não sei o que, você vai para o palco e tal, e os outros vão te ver no palco, e não sei o que, você vai estar por cima de todo mundo, quem te viu, não sei o que, agora você vai estar lá em cima e ele vai baixar a cabeça, porque Deus vai te exaltar. Então, essas letras de hino aí, eu tenho uma dificuldade, essas letras de música e algumas pregações que tem por aí, né? Me dá uma agonia que dá vontade de descer do púlpito logo e ir embora para casa, porque, eita Jesus, só o Senhor mesmo fazer a gente suportar isso, né? Não é preciso ter cargo ministerial para você ser um servo bom e fiel. Não precisa ser um auxiliar de trabalho, no caso da Assembleia de Deus, né? Nós temos uma hierarquia no que diz respeito a funções ministeriais. Seria o auxiliar de trabalho, que é uma pessoa reconhecida pela igreja local. Aí vem o diácono, que já é uma questão, é uma unção do ministério, ele é separado pelo ministério para a função de diácono. Aí vem o presbítero, vem o evangelista e vem o pastor. Essas 4 funções, diácono, presbítero, evangelista e pastor, são funções de ministério. Então eu não preciso ter uma função, um cargo ou um reconhecimento destes
para que eu faça algo que é bom, para que eu seja fiel nas coisas que Deus tem me dado, para que eu ajude na igreja, eu auxilio o meu pastor, enfim, não precisa ter cargo. Eu tendo um coração voltado para o Senhor e boa vontade, tudo aquilo que eu fizer para Deus, para a igreja, para os meus irmãos, para a comunidade que eu estou inserido, eu serei e estarei sendo um servo bom e fiel para o Senhor. Deus espera encontrar-nos servindo prudente e amorosamente, multiplicando os talentos que Ele nos concedeu. Então, todo mundo tem talento. Todo mundo tem talento. Alguém sabe costurar, eu não sei. Alguém sabe cantar, eu não sei. Alguém sabe dirigir bem um carro, um caminhão, uma carreta, eu sei razoavelmente. Alguém sabe ensinar, eu sei razoavelmente. E, enfim, nós recebemos talentos. Todo ser humano tem talento. Alguns falam bem, outros falam razoavelmente bem, que é o meu caso. E você aí que fala muito bem, então use os talentos que Deus deu a você para que a partir desses talentos pessoas sejam edificadas, pessoas sejam ajudadas. Tem gente que tem condição de reunir uma multidão, recolher alimentos e ali distribuir cesta básica. Tem gente que reúne pessoas, angaria alimentos ali, faz um sopão, vai no hospital, vai numa comunidade mais carente, distribui sopa, comida, verdura, vai num Ceasa da vida, vai numa feira da vida, pega alimentos ali e faz cedo, enfim. Todo mundo tem talento, uns escrevem, outros sabem, enfim, todos. E tudo aquilo que eu faço em função do meu próximo, para que o nome de Deus seja glorificado, eu estarei sendo um servo bom e fiel, um mordomo prudente, né? Aqui no primeiro tópico, o que Deus espera de seus mordomos? O que é que Deus espera de nós, de você, de mim? Primeiro subtópico, que sejam prudentes na espera do Senhor. Então, antes de qualquer coisa, antes de eu fazer algo, Deus espera que eu seja prudente. Eu o espere, eu o aguarde, né? O retorno do nosso Jesus, que vem buscar aí a sua igreja, e nós somos parte da igreja. Ele espera que nós sejamos prudentes. Na parábola do servo vigilante, o destaque está sobre os servos que esperam pelo seu Senhor de maneira atenta. O que é alguém atento? Por exemplo, tem aquele palácio lá na Inglaterra, né, que ficam os camaradas com um gorro assim grandão, com arma na mão, aí o pessoal vai lá tirar foto com ele. Ele está lá, firme, olhando, olhão aberto, está atento a tudo, não está piscando, está prestando atenção em todas as coisas. É a mesma coisa de um vigilante, por exemplo, um vigilante de uma grande empresa. Ele está ali na portaria, ele está atento aos carros que passam, às pessoas que passam, às bicicletas, às motos, os pedestres, todo mundo que chega, ele, por favor, se identifique, você não pode entrar aqui se você não tiver um documento. Enfim, ele está atento, ele está percebendo tudo que está à sua volta. Então, nosso Senhor espera que nós sejamos ou estejamos atentos, prestando atenção, vigilantes, né? Semelhantemente, a parábola das 10 virgens conta que havia 2 grupos delas. O primeiro era caracterizado pelas virgens prudentes, que aguardavam o noivo a qualquer momento para as bodas. O segundo, pelas que não tinham azeite suficiente para a chegada do noivo. Então, a parábola das 10 virgens mostra 2 grupos, né? 5 prudentes e 5 imprudentes. As 5 prudentes tinham azeite, elas estavam prontas para que no momento que o noivo chegasse, elas acenderem as suas lamparinas. E as 5 imprudentes que não estavam atentas ao evento que aconteceria, que era a chegada do noivo, não tinha azeite. Então, na hora que o noivo chegasse, no período da noite, lembre que naquele momento não tinha a eletricidade, não tinha luz, era tudo, né, na lamparina, que igual na roça, né, pessoal, hoje em dia tem energia para tudo, inclusive na roça, né, mas antigamente eu lembro que eu ia no sítio
da família da minha mãe, e a gente lá usava lamparina, colocava um composto químico lá, eu não lembro exatamente como é que fazia, aí botava um negocinho tipo de algodão na ponta da lamparina assim, tocava fogo e ela ficava ali, a fumacinha subindo, mas a luz clareava ali todo o ambiente. As imprudentes não tinham o azeite para colocar dentro das suas lamparinas, e quando o noivo chegasse naquela escuridão, que ele batesse na porta, elas não iam ter luz para iluminar o ambiente, o noivo nem ia entrar, né? Mas as 5 prudentes estavam prontinhas, preparadas. Deus espera que nós sejamos e sigamos o exemplo das 5 prudentes. Aqui o nosso irmão continua falando o seguinte: mas no dia em que ele, o Senhor Jesus, arrebatar a igreja, 2 grupos serão destacados. Os que vão subir, né, os que irão no arrebatamento com o Senhor, e os que ficarão para a grande tribulação. Então, sempre a Bíblia aponta para 2 pessoas, 2 caminhos, 2 situações. Então, aqui, as prudentes, que deve ser a postura, o comportamento da igreja, seu e meu, quando Jesus voltar, nós iremos com ele, seremos arrebatados. Mas aqueles que não tiverem pronto no sentido de atento, esperando, vigiando, procurando para não cair em tentação, para não ceder às armadilhas, às ciladas do nosso adversário, esses que estão atentos irão ser arrebatados. Os que não estiverem atentos ficarão aqui e serão parte da grande tribulação, que é um tema muito interessante, mas não é o tema da lição de hoje. Mas os que ficarem aqui passarão pela grande tribulação e certamente serão momentos terríveis, de horror mesmo. Misericórdia. Aqui no segundo subtópico, que esperem o Senhor com prontidão. Então, o que é que Deus espera? Ele espera que nós o esperemos com prontidão. A parábola das virgens prudentes mostra que elas estavam prontas, sabendo que a qualquer momento o esposo chegaria. Então não é que elas iam se aprontar. Não, calma aí, o noivo chegou. Não, espera aí, ô noivo, dá um tempinho aí que eu vou ali rapidinho no mercado comprar azeite para pôr na minha lamparina. Não, elas já estavam prontas, elas já tinham uma reserva de azeite ali, para que na hora que o noivo batesse na porta, elas naquele momento já enchiam as suas lamparinas, ou completavam, né, as suas lamparinas com azeite, colocavam fogo ali e iam receber o noivo para participar daquele evento grandioso. Os servos de Cristo precisam estar preparados como mordomos fiéis. Então, lembrando que mordomo, os pensamentos acerca da palavra mordomo é administrador, gerente, alguém que trabalha, inclusive trabalha e administra o que não é seu, né? É um prestador de serviço, é alguém que trabalha em função de algo com aquilo que não é dele, ele administra, ele gerencia, né? Então, os servos de Cristo precisam estar preparados como mordomos fiéis. No terceiro subtópico, esperem a recompensa do Senhor. Aí a ideia da recompensa aqui, que é inteligente, apontada inclusive por Jesus, mostrando que nós teremos uma recompensa ao final desta vida, né? Tem 2 formas aí de nós encontrarmos com o Senhor Jesus. Uma é morrer, né? Para nós ali será o nosso arrebatamento. Se eu morrer amanhã, eu serei arrebatado, né? Então eu vou me encontrar com o Senhor. E o evento mesmo do arrebatamento da igreja. Então, em 2 momentos eu vou encontrar com o Senhor, ou seja, na minha morte, após a minha morte, ou seja, no arrebatamento da igreja, que eu farei parte. Essa é a minha fé, né? Eu acredito que você também, nós estaremos lá. Esperem a recompensa do Senhor, que é o subtópico 3. Bem-aventurados aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Bem-aventurados, felizes,
Agraciados serão aquelas pessoas, aqueles servos, aqueles membros das igrejas, aquelas pessoas que às vezes não estão fazendo parte de nenhuma igreja por conta de alguma situação, elas vivem um contexto diferenciado, estão em um ambiente diferenciado, mas elas estão esperando o Senhor. Então nós que estamos vigiando, nós seremos agraciados, né? Seremos felizes, seremos abençoados aí, se o Senhor nos achar vigiando, bem-aventurados. Nós nos assentaremos à mesa com o Senhor. Que honra será quando nas bodas do Cordeiro formos servidos por Cristo no céu. Então tem a Bíblia é cheia de figura de linguagem, né? Existem muitas figuras e eu quero crer que isto aqui também é uma figura. Não vou entrar em detalhes aqui, mas é um pensamento meu. Inclusive eu conheci um amigo, né, que era recém-convertido. Aí quando ele foi lendo a Bíblia, ele se deparou nesse texto que o próprio Cristo nos serviria, né, nas bodas. Ele disse para mim: pô, Fábio, quando Jesus vier me servir, eu vou pedir para ele me servir uma coxona assim de peru, um peru bem grandão, para eu comer uma coxona, que ele gostava muito da carne do peru, né? Então ele falava que queria que Jesus servisse ele uma coxa bem grande de um peru bem gordinho. Então eu morria de rir com ele, né? Enfim, que honra será quando nas bodas do Cordeiro formos servidos por Cristo no céu. Então, independente se aqui seja algo literal ou seja uma figura de linguagem, nós estaremos com o Senhor Jesus para sempre, eternamente. A partir do arrebatamento da igreja, os textos, né? Ele enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas, ali não haverá choro, nem pranto, enfim, nós estaremos em paz, felizes com o Senhor para sempre, se nós formos mordomos fiéis, é claro, né? Aqui no segundo tópico, o título: As características do mordomo fiel. Então aqui no primeiro tópico ele nos mostrou que Deus espera que nós sejamos como mordomos, e aqui no segundo tópico ele vai mostrar as características do mordomo fiel. Primeiro subtópico: ele não espera que o Senhor em breve venha. As características do mordomo infiel, tá? Infiel, aquele que não está sendo prudente, aquele que não está atento. Quais são as características deste mordomo, desse crente, desse filho, desse servo de Deus, que não está muito preocupado com o retorno do Senhor, com o arrebatamento da igreja, ou se ele vai morrer daqui a 5 minutos, daqui a 100 anos. Ele está, né, tem aquela frase: não estou pouco me lixando. Então é mais ou menos isso. O mordomo infiel, como é que ele se comporta? Primeiro subtópico: ele não espera que o Senhor em breve venha. Nós temos que estar esperando o Senhor a qualquer instante, a qualquer momento. Não preciso viver falando: eu espero que Jesus venha daqui a meia hora, mas aqui no meu íntimo, no meu coração, eu estou aqui: Senhor, estou te aguardando, Senhor, estou te esperando, me ajuda a continuar lutando, vencendo, porque eu quero ir contigo no dia que o Senhor vier aí buscar a sua igreja. O mordomo infiel, ele não espera que o Senhor em breve venha. O mordomo infiel simplesmente conjectura em seu coração: o meu Senhor tarda em vir. Então ele, vai demorar mesmo, não veio até hoje, tem 2000 e poucos anos que ele não veio, ele não vai vir nessa geração não, eu vou viver 80 anos aqui, vou morrer com 82 anos, e ele não vai voltar não. Então o mordomo infiel não tem esse pensamento, esse sentimento de que o Senhor pode vir daqui a 5 minutos, daqui a 30 segundos, talvez antes dessa aula seja vista por você. O mordomo infiel não está preocupado. Sua vinda pegará muita gente desprevenida. Então essas pessoas que não estão preparadas, por assim dizer, não estão a cada dia com o coração renovado esperando a volta do Senhor, ele será pego de surpresa. Por quê? Porque Deus em Jesus virá
e nós não sabemos a hora, né? Muita gente já tentou dizer, ele vai vir em 1800 e não sei quanto, vai vir no ano 2000, quando passar de 99 para 2000, Jesus vai voltar, aquelas ideiazinhas, mas ninguém sabe, ninguém sabe, só o Senhor mesmo. Aqui no segundo tópico, o que o mordomo infiel faz? O que não espera? Ele espanca outros servos. A parábola também revela que o mau servo abusa de sua missão, passando a maltratar os outros servos de seu senhor. Não é muito comum, pelo menos eu espero e quero acreditar que não é comum mordomos, vamos colocar aqui a figura de pastores, de líderes, de professores, pessoas que desenvolvem algum cargo dentro da estrutura da igreja que acham que são melhores que os outros. Existem, claro que existem, muitas pessoas que têm esse coração, que têm esse pensamento e se comportam dessa forma. Olha, me respeita porque eu sou obreiro, me respeita porque eu estou no púlpito. Se acham melhores que os demais, acham que eles não podem ser repreendidos, acham que eles não podem ser corrigidos, acham que um membro da igreja não pode chegar nele e dizer, olha, Fábio, você falou isso aí, mas a Bíblia está dizendo o contrário, não é por aí não, viu, Fábio? Aí eu vou lá todo arrogante, achando que o meu terno, a minha gravata, a minha carteirinha de obreiro da Assembleia de Deus do Brasil, eu sou filiado à CGADB, irmão, você baixa a bola porque eu sou crente há 59 anos, eu sou crente há 30 anos, você quando nasceu já pregava. Então existem pessoas, infelizmente, que são arrogantes, são orgulhosos, são presunçosos e infelizmente eles espancam as ovelhas do Senhor, tá? Então essas pessoas, esses mordomos infiéis, eles costumam espancar as outras pessoas com palavras, com gestos, com ações, né? Infelizmente não é comum, mas existem pastores que vetam, né? Obreiros, membros das suas igrejas que às vezes têm um pouquinho mais de conhecimento que ele, tem uma formação melhor que a dele, aí o pastor às vezes por ciúme fecha as portas para aquele obreiro, não permite que ele pregue, que ele ensine, que ele dirija culto, que ele dirija departamentos na sua igreja. Existem pastores que fazem isso também, mas eles estão sendo observados pelo Senhor da Seara, o Deus Todo-Poderoso, que ele sim, o Deus Todo-Poderoso, é o dono da igreja, não deixará passar em vão isso aí. Então os mordomos infiéis, eles costumam não esperar o Senhor, não estão preocupados com isso, espancam os servos de Deus. E aqui no terceiro subtópico, age de modo irresponsável. O mau servo, abusando de sua posição, envolve-se com atitudes ilícitas e impróprias para quem é comissionado pelo seu senhor, entregando-se aos vícios e à embriaguez. Então eu vou dividir esta frase aqui em duas. Primeiro, pessoas, esses servos, esses líderes, sejam membros da igreja ou aqueles que fazem parte da liderança, eles se envolvem em atitudes ilícitas. O que é uma atitude ilícita? O nosso irmão aqui, em princípio, aponta para vícios e embriaguez, mas atitudes ilícitas, ele não é honesto, ele desvia, ele se envolve em algumas situações com o governo, nos municípios, estados ou governo federal, sempre quer se dar bem. Ele é objeto em alguns momentos, por parte de algumas autoridades, ele é objeto de como se ele fosse alguém que poderia trazer um retorno, falando politicamente. Por exemplo, um pastor de igreja, ele tem uma igreja ali com 200 membros, aí chega um vereador, um candidato, né, a vereador, deputado, prefeito, governador, falou, pastor, tem como você mandar a sua igreja votar em mim, né? Ele, claro, vou mandar, todo mundo vai votar em você, mas o que é que você vai me dar? Né? Ele já está falando, pensando no que ele vai receber.
Infelizmente, esse é um comportamento ilícito, tá? Imoral e pecaminoso, carnal. Se alguém do Estado, se alguma autoridade do Estado quiser abençoar a minha igreja, desde que não seja desvio de recurso, alguma coisa que vá trazer dano à minha igreja, que vá trazer escândalo para o meu Senhor, eu posso receber, né? Eu tenho que ver a legislação aí do seu estado, do seu município, mas se não for ilícito, a igreja pode receber, pode participar, mas muita gente, não, eu apoio você, mas se você der um emprego para minha esposa, não, eu apoio você, mas você tem que me dar um emprego para o meu filho, para o meu marido, olha, você tem que dar uma bolsa para mim lá naquela faculdade lá, você tem que me colocar no emprego, você tem que me dar um carro, você vai me dar quanto mesmo para eu te ajudar? Enfim, atitudes ilícitas. Aí ele continua a frase, segunda parte, impróprias para quem é comissionado pelo seu Senhor, com certeza, entregando-se aos vícios e à embriaguez. Aí vem outra parte, vícios e embriaguez. Vícios podem ser diversos, inclusive com alimento, tá? A pessoa é viciada em café, viciada em refrigerante, viciada em bolo, em açúcar, em massa, em pizza, viciado em drogas, viciado em tabaco, né, que é o cigarro, viciado em bebida alcoólica, seja uma bebida mais leve, seja uma bebida mais forte, enfim, vícios e embriaguez. Aqui no terceiro tópico, o nosso irmão colocou como título as qualidades do mordomo fiel, né? Vimos aqui o comportamento no segundo tópico do mordomo infiel, né? Do imprudente, do que não está atento, do que não está preocupado com o retorno do seu Senhor. Agora aqui no terceiro tópico nós vamos ver as qualidades do mordomo fiel, Primeira, fidelidade, né? O que é o mordomo fiel? Como é que se desenvolve esta fidelidade? Uma das virtudes do mordomo fiel é justamente a sua fidelidade. Ele tem um termo assim que de vez em quando eu escuto, ele é um cara homem. Ou seja, ele honra com a sua palavra, mesmo que ele sofra um dano, mesmo que ele saia perdendo, mesmo que ele não seja para ele assim, visualmente, né, aparentemente um bom negócio, mas ele honra a palavra dele. Ele perde, mas ele honra a sua palavra, ele é honesto, ele é um cara que cumpre aquilo que fala. Esse camarada tem um caráter de quem é fiel, é leal, é firme, é constante. Então, uma das virtudes do mordomo fiel é justamente a sua fidelidade. É uma pessoa de caráter. Ele é alguém que sofre o dano, mas honra a sua palavra para o bem. Ele cumpre aquilo que a Bíblia pede. Ele faz aquilo que a Bíblia aponta. Ele honra o seu Senhor em tudo. Claro que a gente peca, que a gente erra, que a gente falha, que o ser humano não é perfeito, mas naquilo que ele dá conta, ele faz. Se ele errar, ele é homem, ele é mulher para ir lá e dizer, olha, meu irmão, me perdoe, eu falei assim com você, mas eu reconheço que eu fui ignorante, eu não deveria ter falado assim. Ele é um pai que reconhece quando erra com os filhos, com a esposa com o marido, com os filhos, seja no ambiente familiar, onde quer que seja, de trabalho, na igreja, fora da igreja, no ambiente secular. Se ele cometer um erro, ele é homem, é mulher para dizer assim, eu errei, foi eu. Não foi ele não, foi eu. Né? Pessoas, já tem histórias aí de pessoas que são demitidas por causa do erro de outros, e como nós dissemos aqui no começo, a fidelidade, um camarada que tem caráter, a mulher que tem caráter, ela reconhece e assume o seu erro, mesmo que ela tenha que ser demitida. Ela não vai deixar outra pessoa sofrer o dano por sua culpa, ela vai lá e assume. Ela, não, foi eu, foi ele não, foi eu que errei. Infelizmente eu não dei conta, eu não tive condições, eu não estava no bom momento, foi eu que errei.
Se é para ser demitido, sou eu. Se é para sofrer alguma punição, algum dano, sou eu, porque o erro é meu. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida, né? É o que Jesus prometeu para nós e a promessa continua de pé, firme, porque uma das coisas que Deus tem é palavra, né? A palavra dele não volta atrás, ele falou, acabou. Só se for para o dano, aí ele pode voltar atrás, né? Como ele fez ali com o profeta, com relação ao servo de Deus lá, falou, olha, vai, prepara a tua casa porque tu vai morrer. Aí ele pediu misericórdia, Deus, não, volta lá e fala para essa alma aí que eu vou dar mais 15 anos para ele. Enfim, para o mal Deus pode até voltar atrás, mas aquilo que é certo. Deus falou, acabou. Deus, hein? Estou falando de algumas, né? De algumas baboseiras que são ditas por aí, não. Estou falando de Deus, né? Quando ele fala, ele cumpre. Quando a Bíblia diz que é aquilo, acabou. Diante das dificuldades e das perseguições, Deus chama o cristão para ser-lhe fiel em todas as coisas. Então, uma das qualidades do mordomo fiel é a fidelidade. Parece redundante, mas não é, porque aí ele vai mostrar para nós aqui no primeiro subtópico qual é o comportamento de quem é fiel. Aqui no segundo subtópico ele fala que o mordomo fiel ele é prudente, a prudência. A virtude de quem age com moderação e comedimento, evitando erros e danos, tanto para si quanto para seus semelhantes. É uma pessoa moderada, ela não é radical, eu acho que é xiita, né? Que são os radicais lá na parte do Oriente Médio. Usava-se muito esse termo aí, alguns anos atrás, aquele lá é xiita, não, esse ali, meu Deus do céu, cuidado que aquela alma ali é perigosa, hein? Enfim, ele é moderado, ele é comedido, ela é moderada, ela é comedida, não é exagerado, né? Nem frio, né? Neste caso aí, ele não pode ser nem frio nem quente. Neste caso, na questão da prudência, ele deve ser morno. Neste caso aqui, presta atenção, hein? Depois não vai falar que eu estou dizendo abobrinha aí. Neste caso aqui, ele tem que estar no meio. Ele é moderado. Ele não é aquele... Mas também ele não é aquele... Mas não sei, faça o que você quiser. Não, ele tem postura, ele tem posição, mas a sua palavra é moderada. Ele não agride, ele não aponta, ele não quer condenar ninguém. Tem gente que fala, aquele ali vai para o inferno. Não, o juiz é Deus quem sabe quem vai ou quem não vai, né? Então ele é moderado nas suas palavras, ele é comedido, não sai falando por aí abobrinha, fofoca. Misericórdia, eu tenho uma raiva de fofoca. Pelo amor de Deus, fofoca já tirou tanta gente, já acabou com tanta família. Esses fofoqueiros aí, se eu fosse Deus, eu mandava matar todo mundo. Mas eu não sou Deus, né? Deus não tem como falar isso aí, né? Deus é Deus, tem misericórdia até do fofoqueiro. Pense como ele é tranquilo, né? Mas vai chegar o momento do juízo, hein? Cuidado. Quantos ministérios não têm sido destruídos por falta de prudência, principalmente no falar? Eu sou alguém que tem que vigiar muito, porque eu não gosto de covardia, eu não gosto de arrogância, de pessoas que querem abusar das posições que têm. Eu tenho que vigiar, me policiar, porque geralmente eu não fico calado, né? Então eu tenho que me policiar, eu tenho que fazer esse exercício diariamente. Eu já fui muito imprudente nas palavras, porque eu via uma coisa que não era legal, alguém tratando alguém com injustiça, eu ia lá e falava, não, é crente, é servo de Deus, é filha de Deus, é filho de Deus. Você não pode falar desse jeito com ele, não. Isso aqui é a igreja. Não, comportamento de um obreiro com a igreja, não. A igreja é a menina dos olhos do Senhor. Então eu já saí muito em defesa da igreja. Continuo fazendo, mas agora com mais prudência, né? Porque, infelizmente, em alguns momentos a gente não pode falar o que pensa, mesmo sendo a verdade. Mesmo sendo certo, a gente tem que
ser comedido, esperar o momento certo. Depois, às vezes, na maioria das vezes, depois que os ânimos abaixaram, depois que todo mundo está mais tranquilo, aí vai lá, fala: irmão, o que é que você acha de você não falar mais aquilo, varão? Você machucou aquela pessoa, você falou aquilo no púlpito, não faz isso mais não. Eu posso te dar um conselho? Olha, tenta fazer assim, aponta uma solução. Se a pessoa aceitar, ganhaste teu irmão. Se não, deixa ele com Jeová, né? Aqui no terceiro subtópico, o mordomo fiel é constituído pelo seu Senhor. Quem constitui posições e ministérios na obra de Deus é o próprio Deus, né? Nosso Senhor não comissiona interesseiros ambiciosos e prepotentes. Aqui eu quero fazer um comentário acerca disso. Quem constitui posições e ministérios na obra de Deus é o próprio Deus. Beleza, Jesus escreveu lá aos Efésios, né, os ministérios, os dons ministeriais. Ele estabeleceu funções, Jesus estabeleceu funções. Agora, quem nomeia pessoas para ocupar essas funções é a igreja. E a igreja é formada por seres humanos, e seres humanos são falhos, emotivos, sentimentais, irresponsáveis em alguns momentos, porque aqui o nosso irmão continua dizendo assim: nosso Senhor não comissiona interesseiros ambiciosos e prepotentes. Infelizmente, eu já vi igrejas sendo destruídas, acabada. A igreja chegou ao zero, uma igreja maravilhosa, uma igreja com muitas famílias, acabar a igreja porque alguém, né, separou um amigo, né, para obreiro, para pastor, foi consagrando, um amigo, né? Meu camarada, não, vem cá, meu camarada, você vai ser pastor daquela igreja. Mas o indivíduo não tinha chamada, assim, não precisava ter muita revelação de Deus, né? Você a olho nu, você enxergava que aquela pessoa não tinha a chamada para pastorear, mas era amigo do fulano. Aí o fulano mandou o amigo dele pastorear aquela igreja, e aquela igreja em 6 meses acabou, fechou as portas. Então é Deus quem comissiona? Sim, mas tem muitos homens aí que querem tomar a frente de Deus, né? Não, eu sou representante de Deus, então eu vou te ungir pastor, você vai pastorear aquela igreja. Então, infelizmente, tem alguns interesses que às vezes entram, né, no nosso meio, mas sempre traz dano à igreja. Então, senhores pastores, senhores presidentes de campo, ministérios, cuidado quando vocês separarem obreiros. Percebam se de fato aquela pessoa tem chamada. Uma coisa é eu ser um diácono, um presbítero, um evangelista. Outra coisa é ser pastor de igreja, né? Tem muita gente que tem título, mas nunca pastoreou, não é pastor dirigente de congregação. Mas tem que ter cuidado, porque se tem o título, em algum momento alguém pode falar: não, manda fulano para lá. E vai acabar com a igreja, vai trazer um dano, famílias vão sair da igreja, pessoas vão desviar da graça. Então, isso é muito sério, não pode sair aí ungindo porque é meu amigo, porque é meu filho. Esse negócio de meu filho é complicado, hein? Os papais aí que são pastores, cuidado, não é porque seu filho seu filho, é filho de pastor, que vai ser pastorzinho, né? Não tem aquela história? Pois é, muito cuidado com esse negócio de sair ungindo gente aí, para que não traga ou continue trazendo danos à igreja do Senhor. É preciso estar no centro da vontade de Deus. É uma frase também que eu não sou muito fã dela. Eu estou no centro da vontade de Deus. Se você fizer assim, você vai estar no centro da vontade de Deus. Eu acho que para alguém ficar no centro da vontade de Deus, ou ele já é quase um anjo, ou ele já morreu e recebeu um corpo incorruptível. Porque Paulo não se achava assim, né? Paulo não se achou assim, essa coisa toda. Olha, irmãos, olhe para mim, porque eu ando no centro da vontade, eu faço aquilo que está no centro da vontade de Deus, e músicas, e pregações, né?
Eu acho preocupante isso aí, para que ninguém vá se achar melhor aí do que Jesus, né? Porque tem gente aí que é tão arrogante que se acha melhor do que os outros. Então, muito cuidado, porque o mordomo fiel, ele procura ser o mais crente possível, ele procura fazer o mais assim, quanto ele consegue de coisas honestas, corretas, certas, comedidas, procura ser o mais prudente possível, mas nem sempre a gente consegue, né? Não tem perfeição na humanidade. No ser humano hoje caído, não há perfeição. Nós nos esforçamos para nos aproximarmos da vontade de Deus. Isso aí, quem consegue, para mim, já está mais no céu do que... já está mais perto do céu do que tudo. Se eu me aproximar, assim, se eu ficar quase pertinho, se eu andar na margem ali da vontade, na margem, presta atenção, não vai sair falando abobrinha, a margeando ali a vontade do centro, né? Porque no centro eu acho que não tem ser humano que dê conta de andar no centro da vontade de Deus. Aqui na conclusão, o nosso irmão fecha esta revista dizendo o seguinte: virá o Senhor daquele servo no dia em que ele não espera e numa hora que ele não sabe, e separá-lo-á e lhe dará a sua parte com os infiéis. Aqui os mordomos infiéis receberá de Deus o juízo. A sua parte será juízo, não será bom, será juízo sobre os mordomos infiéis. E o mordomo fiel certamente estará eternamente com o Senhor, seja na Nova Jerusalém. Eu tenho uma visão de eternidade, né, que nós poderemos acessar qualquer canto deste universo, ou de qualquer universo que haja, né? Nós seremos semelhantes aos anjos, né? Um corpo incorruptível. Inclusive eu quero voar muito, eu quero dar muitas voltas aí por essas estrelas, por essas constelações, ver se tem outro universo, outros universos, né? Que é uma curiosidade que eu tenho. Enfim, eu poderei ir lá, não vou precisar de helicóptero, de avião, de foguete da NASA. Eu vou lá, igual os anjos, assim, ó. Eu penso assim, né? Eu tenho liberdade para pensar, e por isso que você, precisamos ser mordomos fiéis, prudentes, para que nós estejamos um dia com o Senhor, aonde a igreja estará eternamente, né? Nosso irmão finaliza aqui esta revista. Hoje fechamos a revista, né, do terceiro trimestre. É uma grande alegria ter você aqui comigo. Muito obrigado por ter participado dessas aulas. E na próxima lição, próxima revista, domingo que vem, no outro domingo, né? Neste agora, no próximo, nós estaremos aqui comentando, conversando e falando acerca da próxima lição. Ó, tá filé, tá muito boa a próxima lição. Vai falar de assuntos extremamente necessários também, mas um pouco mais focado na instituição chamada igreja, né? Como ela deve se comportar, e nós como obreiros, como pessoas que servem a instituição, deve se portar. É um grande prazer. Se você não é inscrito, se inscreve aqui embaixo, depois clica lá no sininho, e todas as aulas aí semanalmente estarão chegando para você, tá bom? Deus te abençoe, ore por mim, pela minha família, e eu estarei orando por você, em nome de Jesus. Um grande abraço.